Mateus 26. Consulta dos sacerdotes e escribas. Aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os testemunhos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás. Consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre os povos, entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça. Quando ele estava assentado à mesa, seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que aflige essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco e os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes e sacerdotes e disse: que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos chegaram os discípulos juntos a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: veja a cidade, há um certo homem, diz ele, o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizerem: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas é daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando-lhe graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até daquele dia em que o bebo de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-lhes adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. Beijou-o Jesus, porém lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para prender?
Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugiram.